Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero, antes de tudo, deixar o meu abraço, Deixar aqui o meu bom dia a todos que são simpatizantes do meu canal. Pedir que se inscreva no meu canal e agradecer pelos comentários que vocês têm feito em meu canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês ricamente. Pois bem, quero trazer uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 6, que trata sobre a corrupção do gênero humano. Nós vamos discorrer esta palavra do capítulo 6 em diante, do versículo 1 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: como se fora multiplicado os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Senhor, nós te louvamos. Nós te bendizemos mais uma vez, Senhor. Nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, nós te reconhecemos como Senhor de nossas vidas, meu Deus. Senhor, nós fomos criados para te louvar, Senhor. Nós fomos criados, somos formados por ti para louvar o teu nome, para engrandecer o teu nome, para reconhecer que tu és o Deus de nossas vidas. Por isso, nessa hora eu estou aqui, Senhor, para trazer uma palavra para os corações dos teus servos que tem acompanhado, Senhor, o meu canal. Abençoe cada um ricamente, derramando bênçãos sem medidas sobre a vida deles. No nome de Jesus, amém. Pois bem, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Noé foi um homem íntegro e fiel a Deus, temente a Deus. Por isso Noé e sua família foram escolhidos, Deus olhou lá de cima e um justo sequer não viu naquela época, O único que ele viu foi Noé e sua família, seus filhos e as suas noras. Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil você viver neste mundo. Você sabe que você é um filho de Deus. Você sabe que foi Ele que nos formou com suas próprias mãos. Você sabe que quando você olha para a natureza, você vê essa coisa linda e maravilhosa que o Senhor criou. Quando você olha para o céu, que não cai na sua cabeça, nunca cai na sua cabeça. Você olha para as estrelas brilhando, os luzeiros no céu. Coisa linda, irmãos? A lua para clarear a noite, o sol para clarear o dia. Ele manda o sol
para o justo e o injusto, né? Para secar a roupa no varal, né? Ele manda o sol, porque se for só chuva, vai acabar com a lavoura, não vai haver lavoura. A lavoura vai ser embebedada pela chuva. Então tem que ter os dois, tem que ter o sol, tem que ter o sol e tem que ter a chuva. Um pouco de chuva, um pouco de sol. Ele sabe mandar na medida certa. Ele sabe fazer tudo, né? Nos dá livramento, né? E nós vivemos neste mundo. Tem muita gente que nasce, vive e morre e não reconhece o poder de Deus. Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte: seja um Noé aqui na terra, para que quando o Senhor olhar lá de cima, Ele possa ver em você santidade, aleluia. Ela possa ver em você espiritualidade. Seja um homem espiritual. Seja um homem que quando você chegar para falar com alguém, a pessoa sinta diferença e seja impactado pelo poder do Espírito Santo na tua vida. Estou mandando você querer ser radical e nem ser chato. É ser santificado, né? Deixa Deus barrufar o seu sangue sobre você, para você se santifique diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, então a Bíblia diz que o Senhor chegou para Noé e disse: Noé, é o seguinte, eu estou insatisfeito porque tem multiplicado o número de homens, de mulheres, tem muitas mulheres formosas, tem muita gente se casando, mas as pessoas, eles casam, se dão em casamento, fazem farra, bebem, se prostituem, pecam e não lembram que foi eu que proporcionei todas as coisas a eles. Não dá a glória para mim. Foi isso que o Senhor quis dizer a Noé. E eu não estou me agradando mais. Está subindo as minhas narinas um aroma não agradável. E eu não suporto mais isso. Portanto, eu quero te autorizar uma coisa, Noé. Quero te dar uma ordem. Quando o Senhor pede, Ele não pede, Ele dá uma ordem. Quem pede somos nós. Nós é que temos que ser humildes para pedir a Ele. Senhor, meu Deus, se ajoelhar diante de Deus, se for possível. Humilhar-se diante dEle, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. Mas Ele não, Ele nos dá uma ordem. Ele diz: olha, a partir de hoje, você vai começar a construir uma arca. E enquanto você vai construindo a arca, você vai anunciando a minha decisão ao povo. Digo ao povo que eu não estou se agradando deles e que estou autorizando você, que foi o único homem que eu vi que realmente eu me agradei, a construir uma arca, porque vai chegar um dia em que eu vou varrer da face da terra todos os animais, répteis, aves do céu e o ser humano. E só vai escapar aqueles que verdadeiramente se arrependeram. Assim Noé fez, Noé começou, né, a construir essa arca, começou a pregar a palavra de Deus, e o tempo foi se passando. Noé pregou 10 anos a palavra de Deus, durante mais ou menos 10 anos Noé pregou. E ninguém se arrependia. As pessoas começavam a chamar ele de esquizofrênico, que é o mesmo que doido, né? Bom, Noé continuou. Passou 10 anos, Noé continuou pregando a palavra, dizendo: arrependei-vos, porque o Senhor irá voltar. O Senhor tem observado o pecado de vocês, que a cada dia multiplica, e Ele vai destruir o mundo com um grande dilúvio. Virá um dilúvio que destruirá tudo. Só escapará aqueles que se arrependerem. Louvado seja o nome do Senhor. Noé não foi orgulhoso. Só vai escapar eu? Não, ele não disse isso. Mas ele disse: aqueles que verdadeiramente se arrependerem, esses com certeza vão escapar. Pois bem, veja o que a Bíblia diz, né? Louvado seja o nome do Senhor. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração.
perversa. Amém? Então veja só. Quando Noé recebe essa ordem, ele já tinha 100 anos que Noé estava pregando. Aproximadamente 120 anos que Noé estava pregando. E o povo não se arrependeu durante todo esse tempo. É o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou pregando a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus me impulsionou a gravar esse vídeo e trazer esta palavra para despertar as vidas que ainda estão dormindo. Para despertar aqueles que se encontram nos prostíbulos. Para despertar aqueles que se encontram no mar de lama. Para despertar aqueles que se encontram escravos do diabo. Né? Aí muitos vão ouvir, não vão dar crédito. Não é verdade? Porque o coração está endurecido, como o coração de Faraó. E aí o Senhor disse, de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, macho e fêmea, o levarás. Você conhece a história. A Bíblia diz que o Senhor começa a usar o seu servo Noé, homem íntegro, reto e temente a Deus, e começa a construção da arca. E quando a arca está pronta, os animais entram na arca. Aí tem gente que pergunta, mas onde é que Noé arrumou tanto animal? Noé saiu dentro do mato procurando os animais? Não se preocupe, porque assim como Deus providenciou cada parte de animal para entrar naquela arca, assim como Deus usou Noé, naquela época, sem nenhuma tecnologia, para construir uma arca de 3 andares, Ele está providenciando aquilo que você precisa. A tua bênção, aleluia, louvado seja do Senhor. A tua provisão, glória a Deus. A tua casa, o teu carro, né? Aquilo que você está precisando, que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. O Deus que eu sirvo, Ele não é Deus, não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus diz aqui, arrependeu Deus de ter criado o homem, a palavra correta mesmo é, Deus sentiu pesar no coração. Como se Deus tivesse dito assim, meu Deus não, porque o único Deus que existe é Ele. Então Ele não pode chamar por Ele mesmo. Mas Ele pensou o seguinte, eu fiz essa geração, e essa geração se tornou em uma geração perversa. Então eu vou destruir. Entendeu? Foi isso que Deus quis dizer. Então, que nós possamos pegar como exemplo a vida de Noé. Porque se um dia o Senhor olhar lá de cima, Ele possa nos escolher para fazer alguma coisa aqui na terra. Uma obra maravilhosa aqui na terra. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Ou seja, Noé, um homem obediente. Então, quando Deus mandar você fazer, faça. Não tenha medo. Faça porque uma ordem de Deus tem que ser cumprida. Se tiver que largar o seu pai para fazer a obra de Deus, largue. Se tiver que largar filho, família, largue. Tem que fazer a obra de Deus, porque Deus está em primeiro lugar. Amém? Mesmo porque Ele não vai pedir para você largar a família, nem para largar ninguém, não. Mas se for necessário, faça isso. Porque grande será o seu galardão. Se você sair daqui para os Estados Unidos pregar e passar um mês pregando lá, fazendo a obra do Senhor, cumprindo aquilo que Ele mandou você fazer, o quanto você está lá, Ele cuida de você lá e ainda cuida da sua família aqui. Porque você atendeu uma ordem de Deus. Amém? Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Você já imagina, já imaginou essa terra? Quando viesse, se viesse ainda um outro dilúvio, que não vai haver mais, que o Senhor prometeu que o mundo não se acaba mais com água, e sim o próximo será com fogo. Mas analise, água, 3, 4, 5 metros de água na terra toda, no mundo inteiro, né? Porque o dilúvio ele não foi parcial, o dilúvio ele foi total. Porque se ele fosse parcial não haveria necessidade de preservar animais. Então ele foi total, porque quando ele manda Noé colocar na arca 2 pares de cada animal, é porque foi total. Porque se o dilúvio fosse só em Jerusalém, ou fosse só em São Paulo, não fosse no Rio, os animais do Rio seriam preservados. Se fosse só no Brasil e não fosse nos Estados Unidos, lá preservaria os animais de lá. Portanto,
o dilúvio ele foi total. Se o dilúvio ele alcançou 5 metros de altura de água, pode ter certeza que esses 5 metros de altura de água ele foi alcançado no mundo inteiro. Portanto, o dilúvio foi total. Amém, irmãos? E não parcial. Aí, imagine toda essa água. Toda essa água, imagine. Não é brincadeira, não. Né, irmãos? A Bíblia diz que foram 151 anos. Não, 151 dias para que a água baixasse, né, irmãos? Porque o volume de água era muito grande. Pode ter certeza disso. Então, que cada um de nós possamos guardar essa palavra em nossos corações. Eu vou parar por aqui porque tem um texto muito longo, né? Não dá para pregar tudo, né? Mas tenho certeza que aquilo que eu trouxe até agora deu para você entender a grandeza de Deus, né? Deu para você entender que devemos ser íntegros, retos aqui na terra, para sermos escolhidos por Deus, assim como Noé foi. Que Deus os abençoe. Muito obrigado.